Bem, bom dia. Vamos aqui falar de um modelo com regimes para os preços e liquidez de ações em bolsa. Começamos por explicitar como vamos fazer aqui a exposição do nosso trabalho. No primeiro capítulo, reportamos uma análise da literatura sobre o tema da liquidez. No segundo capítulo, apresentamos resumidamente o modelo de Beckstein e Al-Sonnen, que é um modelo que incorpora informação relativa à liquidez, e discutimos as vantagens e inconvenientes deste modelo. No terceiro capítulo, apresentamos um estudo estatístico de dados, com vista à determinação de qual o observável mais adequado a uma possível modulação. Num quarto capítulo, introduzimos o modelo de evolução conjunta de preço e liquidez e, finalmente, num quinto capítulo, apresentamos as conclusões e perspectivas de trabalho futuro. Liquidez. A liquidez nos mercados de ações pode ser definida por várias quantidades concorrentes diretamente observadas. Através da revisão da literatura, concluímos que, apesar de constatarmos um grande número de opiniões e dimensões de liquidez, os mais discutidos são, sem dúvida, o bid-ask spread e o volume das transações. Uma série de estudos empíricos, referenciados nos estudos analisados, mostram a influência recíproca da liquidez nos níveis dos preços e dos níveis dos preços nas diversas medidas de liquidez. Modelo de Beckstein e Al-Sonnen. Neste modelo, os autores definem a liquidez através da combinação de uma transação individual de um investidor com o custo e impacto de derrapagem no preço que é sentido por todos os participantes no mercado. As vantagens deste modelo, e indo em contra a opinião dos autores, julgamos que resultam essencialmente do facto de escolher uma definição de liquidez que permite que esta seja diretamente observável no livro de ordens de um ativo. Com base neste modelo, os derivados podem ser cobertos e avaliados numa estrutura neutra face ao risco, sem arbitragem, tanto no modelo a tempo discreto como no modelo a tempo contínuo. Por outro lado, este modelo foi testado e calibrado com os dados de alta frequência do mercado alemão de blue chips, que, como sabemos, são empresas caracterizadas pela solidez dos resultados, pelo que julgamos que seria interessante que os autores tivessem utilizado também o modelo com dados de outras empresas, de forma a que pudéssemos verificar a aplicabilidade e estabilidade do mesmo. Neste nosso trabalho, reportamos ainda uma análise estatística de ambas as quantidades, o bid-ask spread e o volume das transações, para um grande conjunto de ações, mostrando que a quantidade que tem melhores propriedades estatísticas que permitem o modelo log normal é o volume das transações expresso em moeda local. Mais precisamente, apenas os retornos do volume verificam a independência e a aproximação à normal. Modelo. Propomos um modelo preço-volume acoplado com regimes lineares para a evolução do preço das ações em bolsa que incorpora a informação contida nos valores da liquidez. O modelo é dado por um seguinte sistema de equações diferenciais estocásticas, uma para o preço, outra para a liquidez. Tem parâmetros de mudança de regime que alteram de acordo com a passagem nos limiares pelas trajetórias dos processos. Por meio de um estudo de simulação, apresentamos algumas das propriedades do modelo e mostramos que o mesmo permite recuperar algumas das características da evolução de uma ação típica do mercado português. Os limiares para o preço e a liquidez são definidos respectivamente por PM pequeno, PM maiúsculo, LM minúsculo, LM maiúsculo. Os coeficientes sigma, rho, kappa e θ satisfazem relações similares à satisfeita por μ, que representamos neste sistema de equações. Notamos que entre tempos aleatórios de passagens lineares o preço é logo normal, browniano geométrico, e o logaritmo da liquidez é um processo Ornstein-Lembeck. Combinando os diferentes sinais para os parâmetros da tendência, o modelo permite 16 cenários. Claro que alguns destes cenários podem não fazer efeito do ponto de vista económico. O cenário 1 é o que nós consideramos mais plausível e pode ser descrito da seguinte forma. Se o preço for maior que o limiar superior, então a liquidez terá tendência para subir. Se o preço for menor que o limiar inferior, então a liquidez terá tendência para descer. Se a liquidez for maior que o limiar superior, então o preço terá tendência para descer, e se a liquidez for menor que o limiar inferior, então o preço terá tendência para subir. Existe uma força externa na liquidez, exercida pelos movimentos de preços, e uma força externa dos preços, exercida pelos movimentos de liquidez. O cenário 8 também nos parece interessante. A simulação do primeiro cenário mencionado atrás foi implementada através do esquema de Euler. Um exemplo do resultado da simulação é o que apresentamos na figura. A integração numérica do modelo sem ruído e com limiares apertados exibe um comportamento com uma solução quase periódica. Esta característica diferencia claramente o modelo de mudança de regime
e limiares que aqui propomos, de um modelo alternativo presa-predador, com adição de ruído e correspondente volatilidade não aleatória. Esse modelo tem sempre uma solução periódica se definirmos o modelo como, o ruído, como nulo. Representando no plano, verificamos que esta figura revela claramente um tipo de comportamento quase periódico e será objeto de estudo e trabalho futuro. As simulações mostram que o modelo permite recuperar a forma geral para a evolução dos preços reais, como dado na figura. Agora, de seguida, vamos provar a existência de soluções. Mostramos que o modelo proposto admite solução. A existência de uma solução fraca é uma consequência simples dos resultados gerais das equações diferenciais estocásticas com parâmetros mensuráveis. Podemos ver Oxendall e as referências aí contidas. Uma solução única forte existe, como nós seguidamente provamos. Ou seja, primeiro consideramos as equações do sistema do modelo com coeficientes constantes, o μ, o sigma, o kappa, o θ e o ρ, e observamos que para a equação browniana geométrica o processo PT é dado por esta expressão. Entre duas mudanças de regime, o processo dos preços é dado pela expressão 2, para um certo par de parâmetros μ e sigma. Para a liquidez, ou seja, para a equação Einstein-Lembeck geométrica, depois da aplicação da primeira fórmula de Euler, fazendo as duas transformações seguidas, obtemos a expressão seguinte, e demonstrando-se assim que o processo da liquidez é dado pela expressão 3 para um determinado conjunto de parâmetros kappa, ρ e θ e ρ. O processo de estimação. O processo de estimação é o dos mínimos quadrados. Para ambos os processos, podemos estimar os parâmetros da volatilidade e da tendência em cada um dos regimes, usando estimadores de máxima verossimilhança. Temos para os parâmetros dos preços, para cada vetor de limiares plausíveis, divide-se o preço e a liquidez em regimes diferentes. Olhando para os dados dos preços e para os limiares fixados, sabemos que quando o preço está abaixo do limiar inferior, devemos considerar a liquidez no primeiro regime. Quando o preço está entre o limiar inferior e o limiar superior, consideramos a liquidez no segundo regime. E quando o preço está acima do limiar superior, consideramos que a liquidez está no terceiro regime. Olhando para a liquidez, podemos fazer o mesmo com o objetivo de dividir os dados do preço em três regimes. Os parâmetros para a liquidez, teremos os estimadores dos parâmetros e o parâmetro ρ também. E assim, calculamos a soma dos quadrados dos resíduos para o processo do preço, a equação 9, e para o processo da liquidez, expressão 10. Procedimento de simulação. Com o objetivo de testar o procedimento de estimação, efetuamos a seguinte simulação. Para o teste completo, escolhemos o conjunto de parâmetros do modelo dado pelo sistema de equações diferenciais estocásticas e fazendo repetições independentes do seguinte, ou seja, simulávamos a trajetória do processo e estimávamos os parâmetros. Supondo que para cada parâmetro nós temos uma amostra gaussiana, considerando que na primeira aproximação o procedimento de estimação funciona, se o valor escolhido do parâmetro se situa no intervalo que tem como menor extremidade a média menos o desvio padrão e como maior extremidade a média mais o desvio padrão da amostra. A simulação foi realizada utilizando o programa Matemática, com funções integradas e todas as funções programadas por nós. Podemos dizer que os processos brownianos correlacionados têm esta matriz de covariância. Para cada trajetória, a lista dos valores do movimento browniano bidimensional é previamente gerada. As trajetórias do preço e da liquidez são geradas com o recurso ao esquema de Euler e os coeficientes alteram com os processos de mudança de regime, como estipulado pelo modelo. Obtivemos os seguintes resultados para o processo estimado dos preços e os resultados seguintes para o processo estimado da liquidez. Em relação aos dados reais, bem, o processo de estimação descrito na secção anterior foi aplicado aos dados reais da Portugal Telecom, tendo revelado numa primeira análise uma mudança de regime. Para o processo estimado da liquidez, obtivemos um limiar estritamente positivo, um PM. Observamos que o modelo recupera os dois regimes inicialmente observados para a volatilidade da liquidez. Supomos que detectamos para cada regime, para cada data, o regime que rege a evolução dos preços. Conclusões e trabalho futuro. Bem,
O modelo de mudança do regime e limiares que aqui trouxemos, julgamos que recupera algumas características gerais da evolução do conjunto de preço e liquidez para o mercado de ações típico português. Os detalhes pormenorizados da existência, estabilidade, propriedades assintóticas do modelo serão apresentados posteriormente numa versão mais extensa deste trabalho. Em relação à consistência dos estimadores dos limiares e dos parâmetros de difusão do modelo proposto, não foi demonstrada, mas um trabalho preliminar no modelo de mudanças de regime com limiares, a ver na bibliografia, indica que isto pode ser um problema muito complexo. Para determinar a relevância prática de incorporar a informação da liquidez na evolução dos preços, a aferição deste modelo contra os modelos logo normais clássicos para o preço será realizada no trabalho futuro. Alguma da bibliografia utilizada neste trabalho e obrigado.